Uau, Fala uau. galera, Guilherme aqui, está começando mais um vídeo, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar de estratégia. Qual é a melhor estratégia para opções binárias? Primeiro a gente tem que falar que a assertividade da estratégia vai depender de cada trader. Não adianta eu ter uma estratégia que funciona para mim e de repente não vai funcionar para você. Então é como dar uma bazuca na mão de uma criança. Aí você tem a melhor estratégia do mundo. O santo graal, que o novato, eu assim, a gente está sempre procurando. Qual é a melhor estratégia? Qual é o santo graal do mercado? Aquela estratégia infalível. Isso não existe. A melhor estratégia é aquela que a gente vai se adaptar bem a ela, que você vai operar e vai conseguir obter resultados positivos dela. Essa é a melhor estratégia. A melhor estratégia é aquela que você vai se adaptar bem. Existem inúmeras estratégias aí, retração de banda de Bollinger, tem as estratégias com as moving averages, que são as SMA e EMA, né? Tem estratégias com RSI, com estocástico, são muitas estratégias. Então, para você saber qual é a melhor estratégia, a gente tem que treinar, testar, vai na conta demo, aprender a ler os indicadores. Os indicadores são ferramentas que vão nos auxiliar, a mostrar o que a gente não está vendo. Mas isso é tema para outro vídeo, a gente vai falar sobre os indicadores em outro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre estratégia. Fica até o final, vou te mostrar nesse vídeo aqui as 3 estratégias que eu uso, que para mim são as 3 melhores. No meu caso eu já testei algumas e as que mais deram resultado para mim eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Fica até o final que eu garanto que você vai aprender alguma coisa nesse vídeo. Tamo junto e vamos lá pro computador para eu mostrar como funcionam as estratégias que eu uso direto no gráfico. Essa estratégia aqui de retração de banda de Bollinger no gráfico de 1 minuto. Vou dar um exemplo aqui, ó. Como a gente faz a leitura aqui, né? Tem um Bollinger, tem 2 SMAs e tem um RSI aqui. Um RSI, um Bollinger e 2 SMA. Aqui, ó, as SMAs estão mostrando pra gente que tá uma tendência de baixa, né? Começou aqui a tendência de baixa. Os preços estão abaixo dessas SMAs aqui, ó. Os preços estão abaixo da SMA. Então, nesse momento aqui, teve a pernada de baixa, um pullback comprador. Daí o preço fechou fora do Bollinger, né? O preço fechou fora do Bollinger aqui nessa vela. O RSI mostrou que o preço chegou na área de sobrecompra. E nessa vela aqui, vermelha, que trouxe o preço de volta, estava fora do Bollinger aqui. Essa vela vermelha trouxe o preço de volta para dentro do Bollinger. O RSI está mostrando para gente que o preço está indo para baixo, né? Então, esse aqui é o momento da entrada, o momento que a tendência está de baixa. Essa estratégia é uma estratégia rastreadora de tendência. Então, a tendência está de baixa aqui, a vela fechou fora, a outra vela fechou dentro. Fechou fora, fechou dentro na tendência de baixa aqui, fechou fora, fechou dentro. Quando está na área de sobrecompra, saindo da área de sobrecompra para voltar para a área aqui, é o momento de entrada. Esse aqui é o gatilho, quando fecha fora e fecha dentro, de acordo com essa tendência aqui, ó, a favor da tendência, né? Aí a gente opera para 2, 3 minutos. Quando tá terminando essa vela aqui, faltando 5 segundos para ela fechar, por aqui assim, mais ou menos, a gente entra vendido. Entra vendido acreditando que esse fluxo aqui, que deu essa pernada de baixa, vai continuar. E dito e feito, continuou. Essa estratégia aqui é muito boa. Tem momentos que ela vai falhar, é lógico, vai depender da sua leitura também. Foi como eu estava falando, as estratégias Santo Graal, 100% não existe. Tem que ter um pouco de leitura. Então, os preços estão aqui, estão próximos das SMAs. E
fechou fora, fechou dentro, né? Essa estratégia é basicamente isso. É a combinação da leitura de três indicadores, né? Aqui está indicando a baixa, aqui mostrou o Bollinger que houve uma retração, que ele agrediu a banda, mas foi retraído. Nessa retração houve uma sobrecompra aqui no RSI. Então esse é o nosso gatilho. Tem que estar essas três combinações aqui. Tem que ter essas três combinações. Tem momentos que as estratégias vão falhar. Ó. Fechou fora aqui, fechou dentro, porém o fluxo não continuou aqui, ó. Porque ele já tinha feito uma pernada aqui, ó, AB igual CD, que é um padrão gráfico de movimentos simétricos. AB igual a CD. Vendo que o gráfico copia, ele é preciso, né? O gráfico é preciso. Então ele copiou essa pernada aqui. Por ele já ter feito esse movimento AB igual CD aqui, nessa pernada de baixo aqui não houve continuidade aqui, ó. Mesmo o indicador mostrou sobrecompra, fechou fora, fechou dentro. A indicação aqui das EMAs estão de baixo, porém aqui falhou. A operação falharia aqui, né? Se a gente usa um gerenciamento de risco para poder proteger a gente desses momentos que a gente vai errar, a estratégia falha, toda estratégia tem suas falhas. Então, basicamente, essa primeira estratégia aqui consiste nessas informações que eu estou te passando agora. Ó. Fecha dentro e fecha fora, né? Que retraiu a banda de Bollinger. A gente está rastreando a tendência, né? A tendência de baixa. E aqui seria uma operação com sucesso, né? A gente entra vendido na vela que fechou dentro do Bollinger. Vamos ver se a gente acha mais algum exemplo para cá. Aqui outro exemplo, ó, fechou fora, fechou dentro. Quanto mais próximo assim também da EMA, assim é bom. Ó. A gente está vendo que o vendedor defendeu aqui a área da EMA, da SMA. Fechou fora, fechou dentro. A gente entra nessa vela que tá fechando dentro aqui, faltando uns 5 segundos. A gente entra com 2 minutos. 2 minutos para o nosso gain. Então a estratégia funciona muito bem. Ó, vamos procurar mais um exemplo. Ó, aqui. Fechou fora, vem de baixa. Aqui não é muito ideal porque está um pouco consolidado, ó. Tá vendo? Tá um pouco consolidado. Mas aqui a outra tá mostrando, ó, tá mostrando uma baixa aqui nessa SMA mais curta. Ó, essa vela aqui chegou na área de sobrecompra. O RSI mostrou que estava saindo da área de sobrecompra. Então, a gente entra para 2 minutos no final dessa vela. 2 minutos. 1, 2. O preço fechou abaixo da nossa entrada. Aqui seria outro gain. Essa estratégia é muito bacana. Aqui seria outra, ó. Fechou fora, fechou dentro. Faltando 3 segundos a gente entra por aqui para 2 minutos. 1, 2. Aqui seria um gain apertado. Às vezes é bom fazer 3 minutos, então vai depender de como você vai se adaptar à estratégia. Aqui mais um exemplo, de baixa, chegou na sobrecompra, o RSI mostrou que estava saindo da área de sobrecompra. Então faltando um pouco para fechar a vela, que está tirando o preço da área de sobrecompra para jogar para dentro do Bollinger de novo, a gente entra vendido para 2 minutos, o preço fechou abaixo. Aqui poderia até dar um loss aqui, uma operação bem apertada aqui. Mas poderia dar um gain aqui dependendo do momento que você entrou na vela aqui. Por isso que requer prática, porque você vai acabar entendendo que isso aqui é um suporte dinâmico, essa linha branca aqui do meio do Bollinger. Ela tá servindo de suporte dinâmico, porém o vendedor está tentando romper ela aqui, como fez com essa vela. Daí você tem que vender um pouco aqui assim, né? Então é um pouco de leitura também. Não adianta ter só a estratégia. Aqui foi um caso ao contrário, ó. Nessa vela fechou fora, nessa vela fechou dentro. Tendência de alta, os preços estão acima. Fechou fora, fechou dentro. A gente entra comprado para 2 minutos. Olha o que aconteceu 2 minutos depois. 1, 2 para o nosso gain. A mesma coisa, ó, chegou na área de sobrevenda, tá aqui, ó, sobrevendido. Chegou na área de sobrevenda. O RSI, ó, mostrou que a gente estava saindo da área de sobrevenda.
E aqui é o nosso gatilho de entrada. Casou todas as nossas informações. Ó, aqui a linha verde do Bollinger é um suporte dinâmico. Ele rompeu o suporte dinâmico aqui, aí aqui é a resposta. Retraiu. O suporte respondeu, né? Aqui a agressão. O suporte respondeu. A gente espera a resposta do suporte ou da resistência. O suporte respondeu. O indicador mostrou que a gente está saindo da área de sobrevenda, nesse caso aqui. 2 minutos depois, o nosso gain. Um gain bem folgado aqui, ó. Então é isso, a estratégia vão ter momentos que vai falhar, vai ter momentos que vai dar certo. Então vale você se adaptar bem à estratégia. Aqui é outro exemplo, ó. Aqui não chegou a fechar dentro, mas aqui, ó, tendência de alta. O mesmo caso, tendência de alta, aqui, ó, tendência de alta, teve essa pernada de alta, pullback vendedor, chegou, rompeu o nosso suporte dinâmico, o suporte respondeu, tirando o preço da sobrevenda aqui, né? O suporte respondeu, a gente entra aqui comprado na vela que está fechando dentro, né? Entrou comprado aqui para 2 minutos, 1, 2, um gain folgado. Então, essa estratégia mostra pra gente, iniciante, geralmente o pullback. A gente entra no pullback, que aqui pode reparar, ó, teve uma pernada. Esse aqui é o melhor momento de entrada. Quando você vê uma pernada forte ao seu favor aqui, ó, as duas emas estão apontando para cima. As duas emas estão apontando para cima. Chegou, rompeu bastante a área de sobrevenda aqui. Rompeu bastante a área de sobrevenda. Daí fechou uma vela dentro, mostrando que o RSI mostrando que a gente estava saindo da área de sobrevenda. E aí vamos para o nosso gain. Seguindo essa estratégia aqui de retração de banda de Bollinger. Tem gente no YouTube aí que dá nome para estratégia e tal. É retração de banda de Bollinger. Aí tem gente que pega a retração de banda de Bollinger, bota o próprio nome na estratégia. Aí fala que é a estratégia aranha, mas a realidade é que essa estratégia aqui é a retração de banda de Bollinger. Essa estratégia aqui funciona também nos 5 minutos. Vamos uma outra versão dessa estratégia aqui. Essa foi a primeira. Agora nós estamos no gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos, ó, se a gente está numa tendência de alta, toda vez que o vendedor toca ou chega próximo dessa área, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes aqui que o vendedor chegou próximo da área. Aqui, para essa estratégia em 5 minutos, a gente entra na vela com expiração sempre múltipla de 5. Por exemplo, se eu fosse entrar a vela de meio-dia e 15, eu teria que botar a expiração para meio-dia e 20. Se eu fosse entrar numa vela de meio-dia e 22, por exemplo, tá rolando o mercado, são meio-dia e 22. Eu faço uma entrada com uma expiração aqui para múltiplos de 5. Acreditando na retração da vela. Então, quando o vendedor teve aqui, ó, esse pavio aqui significa que o vendedor teve aqui, ó. Aqui uma área excelente, o vendedor veio batendo nessa vela, aí aqui ele continuou batendo. O nosso suporte dinâmico do Bollinger está junto com a SMA de 5 minutos, esse aqui já é uma entrada diferente. Quando o vendedor bateu aqui, a gente compra para expirar a nossa ordem nessa mesma vela. Nós não vamos pegar a continuidade do fluxo, é a retração da vela. Ele bateu aqui na nossa área, nós estamos em tendência de alta, o comprador tende a aparecer aqui. Essas linhas são de 38 e 62 períodos, que é o Fibonacci, né? São as áreas de Fibonacci, são as áreas que o comprador tende a defender. Ó, aqui, ó, um ganho apertado, se a gente compra na vela, aqui, ó, no toque da linha amarela, teve até um espaço aqui, ó, bem pequeno, mas não chegou a tocar também, né? Essa vela aqui não seria válida. Essa aqui seria válida. Essa aqui seria válida. 2 gains aqui. Aqui seria um loss. Se a gente compra aqui, o vendedor continuou e aqui teria um loss. Mas a estratégia também tem loss, como todas as estratégias vão ter loss. Então é isso aqui, a gente faz a retração aqui, ó, das velas. A gente entra para a mesma vela. A expiração sempre múltipla
Aqui, ó, tendência de baixa. Olha aqui uma retração, ó. Se a gente, no caso aqui é o contrário agora, é uma venda. Vamos vender. O comprador tá tentando agredir aqui, ó. Vê que tem uma área de valor aqui. Isso aqui é uma área de valor, um range. Então o comprador tá tentando romper aqui o range, ó. Ele tá aqui nessa vela ele até conseguiu chegar lá. Mas logo de primeira que ele saiu aqui, ele fez outro range aqui para fazer essa pancada compradora aqui, essa pernada aqui de alta. No momento que ele chegou aqui na nossa SMA, ó, essa vela é de 5 minutos. Quando o comprador chegou aqui, a gente vende. Vendeu para expirar na mesma vela. Quando essa vela fechar, vai encerrar a nossa ordem. Então, se a gente vendeu aqui para o RSI colaborando aqui ainda, sobrecomprado, fortalece mais ainda a nossa leitura. Então vendeu, a vela retraiu, é gain, entendeu? Retraiu é gain. Vamos ver se eu acho mais um caso. Esse aqui foi um caso de venda, já mostrei um caso de compra ali agora. Vamos ver se tem mais um caso aqui. Então, isso aqui, o gráfico de lado não é muito legal de operar. Olha aqui novamente, ó. Pernada de alta, pullback vendedor, chegou na nossa área, ó, comprou, né? Bateu na linha amarela, comprou. O vendedor trouxe até aqui, mas o comprador foi e retraiu. Essa vela de 5 minutos, se a gente compra aqui, tendência de alta, né? Tá aqui, tá na tendência de alta, tá até tentando reverter, o vendedor conseguiu reverter aqui essa tendência. Esse movimento aqui, esse movimento brusco de alta que teve aqui, o vendedor conseguiu reverter. Porém, aqui, ó, é a área de briga dessa vela de força. Aqui é o momento, ó, que chega na metade dela aqui, ó, ela vai tentar defender, porque ela comprou muito aqui, uma barra de força para romper esses topos aqui que estavam servindo de resistência. O preço estava batendo e caindo, batendo e caindo, batendo e caindo. E aí o comprador fez uma barra de força para romper isso aqui. Então quando chega na metade dessa vela aqui, ele tende a defender, ó. Olha só. Ó, aqui, ó. Uma defesa aqui, ó, começou a defender, na metade da vela defendeu, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó, bem na área que ele fez a força para comprar, para romper, onde era suporte, onde era resistência aqui, passou a ser suporte aqui, ó. Por isso que se a gente compra aqui, retraiu, ganhou. Aí, se você já retraiu e está vendo que o vendedor bateu forte, você espera um pouco para comprar. E a tendência não, a amarela está de alta, mas a azul está meio de lado. Então tem que ter um pouco de leitura. Não adianta só a estratégia. Tem que entender de topos e fundos, suporte e resistência, inversão de polaridade. Tem que entender um pouco do gráfico para poder aplicar as estratégias. Não adianta ir para o mercado achando que o mercado é um mecanismo que a gente vai fazer uma receita de bolo e vai sair tirando lucro. Não tem como, não é assim. Então, ó, não existe santo graal, né? Então aqui, ó, mais um gain para nossa tendência de alta. Essa estratégia é muito bacana, ó. Reverteu, passou a ser resistência, né? Passou a resistência, olha o que acontece. Ó, bate e vende. Ó, aqui seria um loss, aqui seria o gain, ó. Pegou o loss aqui, o comprador continuou, pega na próxima. Tá vindo a pernada de baixa aqui, pernada de baixa, pullback comprador entrou, o que acontece? O vendedor responde, o vendedor vai responder. Errou aqui, entra na próxima. Ó, aqui olha o gain. Entra com um pouco mais, entrou com 5 reais aqui, entra com 8 na outra e pronto, recupera o seu prejuízo e ainda ganha um lucro. Essa estratégia é muito bacana. Essa estratégia aqui é a retração da vela. A gente entra acreditando que a própria vela de 5 minutos vai retrair. Então o vendedor bateu até aqui, a gente comprou, a vela retrai. Agora, eu estou mostrando aqui a onça morta, né? Como os amigos falam, né? Onça morta, até o cachorro mija em cima. Só que agora, no calor do mercado, é mais difícil analisar. Olha aqui vários exemplos bons, ó. Olha aqui, o comprador tentando ir, rompeu nossa resistência dinâmica, tudo aqui, ó, sobrecomprado. Bateu ali, a gente vende. Vendeu para encerrar na mesma vela. O comprador, depois que fechou essa vela aqui, abriu aqui, o comprador jogou aqui, a gente vendeu. Vendeu, a vela caiu, confirmando nossa tendência. Ó, pullback, pernada vendedora daqui até aqui, pullbackzinho comprador aqui, ó, forçando, ó. Pullback veio aqui, continuou ainda o comprador tentando.
No momento que ele chega aqui na área desse vendedor que está aqui, né? Que é o fibo dessa pernada de baixa. No momento que o comprador chegou aqui, até aqui dá pra gente vender, mas é uma operação muito apertada. Mas o ideal é que encoste na linha. Encostou na linha, vendeu, bum, explodiu para baixo. Aqui a mesma coisa, encostou na linha, bum, retraiu. Aqui a mesma coisa, encostou na linha, bum, retraiu. As entradas sempre para fechar na mesma vela. Então essa foi a segunda estratégia, retração nas velas de 5 minutos. Muito boa essa estratégia, funciona demais. Eu inclusive operei uma semana nela no meu canal, estava fazendo 1% e pouco todo dia com ela. É pouco, 1% ao dia, mas é muito mais que o CDB do que os bancos podem te dar. Então vamos para a terceira estratégia, né? Já falamos aqui da segunda estratégia. Esse vídeo vai ficar longo porque eu tô explicando aqui as minhas melhores estratégias, como a gente vai operar. Aqui um mercado tá rolando até. Essa estratégia é muito simples, mas requer análise. Requer análise. Essa estratégia do falecido Fábio Almeida, inclusive eu estou operando ela no momento. A gente vai a favor do agressor. Vamos explicar como funciona essa estratégia. Os preços têm que estar acima das duas EMAs. Aqui, por exemplo, numa tendência de alta, né? O preço tem que estar acima das duas EMAs. O ideal é que a gente entre quando houver uma barra de força rompendo o último topo. Ó, teve um topo aqui, teve um fundo, essa barra de força rompeu o topo, certo? O último topo, ó. O topo está aqui, a barra fechou acima do topo. Então a primeira oportunidade que a gente tiver de venda aqui, de compra aqui, a gente compra para 2 minutos. Aí fica aqui 1 minuto nessa vela, 2, fechou, é o gain. Então a gente vai a favor do rompimento. Os preços têm que estar acima das duas EMAs, né? Acima dessa EMA, SMA, e dessa SMA aqui. Vamos ver se eu acho mais algum caso aqui, ó. Ó, o preço está fechando acima da EMA aqui, ó, rompeu o topo aqui, fez um fundo, rompeu o topo na barra de força. Aqui, ó, um topo, aqui um fundo. Aqui um topo, aqui um fundo. Rompeu o topo com a barra de força, a primeira oportunidade de compra a favor desse rompimento, a gente compra. Aí compra por aqui pela metade da vela, ou então mais próximo da SMA possível. Aqui, ó, no teste, aqui, bem no teste da mínima, ó, o vendedor chegou aqui, a gente compra, porque aqui era um topo que estava tentando ser uma resistência. Quando houve essa barra de força aqui, ele passa a ser suporte. Chegou aqui, compra para 2 minutos, comprou para 2 minutos, 1, 2, encerrou nossa ordem aqui e a gente comprado daqui. Então significa que as duas EMAs estão acima e o preço está acima, mostrando a alta. Agora vamos ver se eu acho aqui um caso de baixa. Ó, a EMA, a SMA tá uma acima da outra. Fez um fundo aqui, fez um topo, a barra de força vendendo, a gente vende para 2 minutos, 1, 2, o preço fecha abaixo da gente. Sempre a favor da barra de força que tá rompendo o fundo, né? Aí já entra uma questão de análise, você pode esperar essa barra fechar ou pode entrar nela mesmo a partir do momento que você está vendo a agressividade. Porque muitas vezes essa barra agrediu o fundo aqui, ó. Essa estratégia aqui é excelente. Depende de quem está operando também, porque tem que ter um pouco de análise. Tem que ter prática. Praticar na conta demo faz parte do mercado. Então isso aqui é um caso de baixa, a barra de força rompendo o fundo, né? E aí a gente entra a favor aqui, ó. Se a gente entrar vendido aqui para 2 minutos ou para 1 minuto e meio,
No caso da Olymp não tem 1 minuto e meio, na Olymp Trade, só na IKEA. A IKEA tem 1 minuto e meio. 1 minuto e meio a gente vende aqui nessa barra mesmo, na outra barra já fechou a ordem, porque é a continuidade do fluxo. Esse cara que fez a força para romper o fundo aqui, ele vai continuar o fluxo. Aqui a mesma coisa, ó, o caso, ó, aqui foi um caso que eu falei, ó, essa vela era uma barra de força, fazendo força para romper o fundo. Quando ela retraiu aqui, a gente faz a venda, os preços estão fechando aqui, ó, fechando abaixo da ordem, ó, abaixo das duas EMAs, que está uma abaixo da outra. A de 144 está embaixo da de 10. Fechou a vela cheia, ó, chegamos no fundo. Fez vela de força para romper o fundo. Aqui, ó, essa vela de força fez para romper o fundo. A vela de força retraiu, a gente entra vendido para 2 minutos. Daí o fluxo entra, fiz alguns trades lindo, galera, com essa estratégia aqui. Então, ó, fechou para 2 minutos, a gente está vendido aqui, bem no rompimento desse fundo. O comprador não consegue nem voltar ali, já foi cortado aqui direto dessa sombra aqui, ó. A sombra, já defendeu a sombra e foi embora. Aqui a mesma coisa, ó, agressão aqui não, mas aqui não teve uma barra de força para sinalizar. Mas dá para fazer entrada também, na medida que você for ficando mais confortável com a estratégia, as pequenas barras também dá para entrar. Ó, aqui a mesma coisa, ó, a barra de força, o preço fechando, barra de força fechou cheia a barra, rompendo o topo. A primeira oportunidade de venda que a gente tiver mais próximo da SMA, a gente vende. Aí vai depender de você. A gente pode entrar nessa vela aqui mesmo, se ela ficar batendo aqui, retraindo aqui em cima, próximo da SMA, ela bate aqui, retrai aqui, bate aqui, retrai aqui. É um pouco mais arriscado, mas funciona também. Porque o ideal dessa estratégia é esperar a barra fechar para poder confirmar que ela vai ser uma barra de força. Porque, por exemplo, aqui poderia ser uma barra de força, estava agredindo um fundo. Porém, ela não fechou forte, ó, ela retraiu e ainda virou uma vela verde aqui em cima aqui. Então é um pouco arriscado, depende da volatilidade que está no mercado, se o mercado está muito volátil. Aqui seria outro gain. Aqui mais um gain, ó. Ó, mas aqui as duas médias não estão abaixo, não configuraria a estratégia. Aqui uma operação difícil, ó. Uma operação difícil, mas que daria o gain. Também não estava na tendência de alta ainda, estava meio consolidado. É bom quando tá as duas apontando para a mesma direção. Aqui tá meio consolidado. Deixa eu ver se eu acho aqui uma tendência de baixa. Aqui, ó. Aqui tá um pouco de baixa, né? Tá vindo de uma consolidação daqui de trás aqui, ó. Mas começando a cair. Então você vê que essa está apontando para baixo, essa está apontando para baixo, os preços estão fechando abaixo, daí vem a barra de força para romper o fundo, a barra de força veio, você pode vender nela mesmo ou esperar a primeira oportunidade para vender aqui logo depois dela, aí vende 2 minutos depois, fechou a ordem aqui embaixo aqui e é o nosso gain. Vamos ver se eu pego um movimento de alta aqui. Nesse dia que tava só baixa. Olha aqui, ó. Olha só que trade lindo. Isso aqui é trade lindo, ó. Tá lá. As duas EMAs estão apontando para baixo, as duas SMA estão apontando para baixo. Eu tenho mania de chamar SMA de EMA, porque é tudo a mesma coisa. Só vai ter uma diferençazinha de milímetros que não vai fazer diferença nenhuma da Exponential Move Average para Simple Move Average. Eu uso a Simple Move porque eu aprendi com ela, mas não faz diferença. Se você usa exponencial também funciona. Os preços estão de baixa, tendência baixista. A barra de força veio rompendo o último fundo. Aqui já teve um rompimento aqui, ó. Teve um fundo aqui, ó. Fez um topo, fez um fundo, fez um topo. Uma barra de força aqui tentando romper, ainda não rompeu. Aqui rompeu. Aqui já era o momento de vender, porque rompeu esse fundo aqui, né? Ó, rompeu aqui, ó. Rompeu 2 fundos nessa barra aqui. Aí melhor ainda, rompeu 2 fundos. A gente entra vendido, pancada vendedora. E é isso aí. A estratégia consiste nisso na parte de alta.
Na parte de alta, deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo de alta. Aqui o mercado estava muito doido, o mercado estava meio... Aqui um exemplo de alta, né? Ó, rompeu o topo, uma barra gigante, retraiu a primeira oportunidade de compra. A gente compra para 2 minutos. 1, 2, comprou, 2 minutos, fecha. Eu fiz vários trades com essa estratégia aí no canal, tem como você olhar aí como eu opero. Vou continuar operando essa estratégia. Aqui mais um exemplo de baixa. Ó, esse dia aqui estava de baixa. A gente vai junto com a estratégia, junto com a tendência, que é melhor para a gente operar a favor da força. Ó, rompimento, os preços estão fechando abaixo. A EMA de 144 está acima da de 10, os preços estão fechando abaixo. Barra de força aqui, rompendo o último fundo. Rompeu o último fundo, a gente entra vendido para 2 minutos. Aqui ficaria um pouco apertado, poderia dar até um loss. Daí já vem uma outra oportunidade que formou um fundo aqui, uma barra de força rompendo. Aí rompeu 1, 2 fundos nessa barra de força. Aí, meu amigo, você pode vender aqui, ó, na mínima da vela. Quando romper assim, ó, 1, 2 fundos. Nesse caso, fundo aqui, rompeu 1, 2 ao mesmo tempo, vende e seja feliz, pegue seu lucro e é isso aí. Opções binárias. Vamos ver se eu acho aqui mais algum exemplo. Aqui, ó, barra de força fortíssima, os preços fechando abaixo. Aqui a EMA tava de alta, né? Mas aqui já tinha começado a virar nessa barra, então vai depender um pouco da sua leitura também. E é isso aí. As 3 estratégias que eu uso são essas aí. Vamos fazer as considerações finais agora. Espero que esse conteúdo tenha te acrescentado em alguma coisa. E se gostou do conteúdo, deixa um like aí, se inscreve no canal, compartilha aí, deixa suas ideias, se tiver estratégia bacana, compartilha aí nos comentários para todo mundo poder também acessar novas estratégias. A gente tem que estar sempre disposto a aprender nesse mercado, porque é bastante informação e a gente tem muita coisa para aprender sempre. É isso aí, a gente vai finalizando por aqui. Agradeço a quem assistiu até o final aí, show de bola. Obrigadão, tamo junto.